Olá, pessoal! Sou a professora Cristiane, de Áreas Integradas da Rede Pública de Ensino do Estado do Rio de Janeiro. Essa é a primeira aula do segundo bimestre do módulo 3 dos anos iniciais das unidades escolares da DIESP. E nessa aula falaremos sobre adjetivo, graus do adjetivo, tipos de vegetação, distribuição de água no planeta, lutas e resistências quilombolas, recursos naturais, números naturais, antecessor, sucessor, consecutivo, sinais de igual e maior que. Adjetivo é uma palavra que caracteriza o substantivo, dando-lhe uma qualidade, característica, aspecto ou estado. Os adjetivos variam em gênero, masculino e feminino, e em número, singular e plural, conforme o substantivo que caracterizam. Grau dos adjetivos. Os graus indicam a diferente intensidade com que um adjetivo pode caracterizar um substantivo. Assim, os adjetivos podem estar no grau comparativo ou no grau superlativo. O comparativo pode ser de superioridade, igualdade e inferioridade. Os superlativos podem ser absoluto, analítico e sintético. Vegetação é caracterizada como conjunto de plantas de uma determinada região, em razão da diversidade climática da Terra, com destaque para a variação da temperatura e umidade, existem coberturas vegetais distintas. Os principais tipos de vegetação são deserto, estepe, floresta de coníferas, floresta temperada, floresta tropical, savana, tundra, vegetação de montanha e vegetação mediterrânea. Distribuição da água no planeta. A água está distribuída de diversas formas e em diversos locais no planeta Terra. Grande parte desta água é de difícil acesso aos seres humanos. Vale lembrar também que a água não é só encontrada em estado líquido, mares, rios, lagos e oceanos, mas também a encontramos em estado sólido, geleiras e gasoso, água atmosférica. Total de água doce e salgada. Água salgada, presente principalmente em mares e oceanos, ela corresponde a 97,5% do total de água do planeta Terra. Água doce, presente principalmente em rios, lagos, geleiras e corresponde a 2,5% do total de água do planeta. Lutas e resistências quilombolas. Existiam várias formas de resistência à escravidão. Suicídios, assassinatos de feitores e de senhores, além de sabotagem no trabalho, porém a mais usual era a fuga. Os que fugiam costumavam esconder-se nas matas ou nos arredores das cidades, sozinhos ou em grupos, organizavam-se para poder sobreviver. Alguns deles formavam comunidades que foram chamadas de quilombos. Os quilombolas cultivavam seus próprios alimentos, criavam animais, caçavam, pescavam, trabalhavam com mineração e montavam pequenas oficinas, onde fabricavam roupas, móveis e instrumentos de trabalho para a sua subsistência. A vida no quilombo era comunitária. Os quilombolas dividiam as tarefas e a produção. Lá podiam se organizar de acordo com seus costumes e suas tradições, tanto os trazidos da África quanto os adquiridos no Brasil. O sistema de justiça nos quilombos era bem severo. O mais famoso de todos os quilombos foi o de Palmares, considerado a maior comunidade de escravos fugidos do Brasil. A repressão dos senhores e das autoridades do governo era muito forte, tanto para as fugas quanto para todas as outras formas de resistência à escravidão. Recursos naturais. Os recursos naturais renováveis, como o próprio nome indica, são aqueles que podem renovar-se naturalmente, mesmo após terem sido utilizados nas atividades humanas. Isso não significa, porém, que eles durem para sempre, pois o uso predatório de tais recursos pode levá-los à extinção. Os recursos naturais são subdivididos em dois grupos, conforme as suas capacidades de manterem-se disponíveis ou não na natureza após a utilização pelas atividades humanas. Existem, assim, os recursos naturais renováveis, como a agricultura e energia solar, e os não renováveis, como os minerais e fósseis.
Os números naturais são utilizados em uma contagem para estabelecer uma ordem, um código ou fazer uma medida. A sequência formada pelos números naturais e empregada em todas as situações é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e assim sucessivamente. Nós podemos utilizar o símbolo N para representar esse conjunto numérico. Eles são utilizados a todo momento em nosso dia a dia e muitas vezes nem percebemos. O antecessor de um número é o que na ordem vem imediatamente anterior a ele, e o sucessor é o que imediatamente vem depois. Exemplo: o antecessor do número 2 é o número 1. Já o sucessor do número 2 é o número 3. Dizemos que determinados números são consecutivos se não faltar nenhum número entre eles. Por exemplo, 1, 2 e 3 são consecutivos. 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 são também consecutivos. E assim por diante. Podemos ainda fazer comparações entre os números naturais. Para isso, utilizamos os sinais igual, quando as quantidades são iguais nos conjuntos apresentados, ou maior que, quando alguma quantidade entre os conjuntos se destaca a mais que a do outro. Na aula de hoje, você aprendeu sobre o adjetivo e os graus do adjetivo. Aprendeu a identificar os tipos de vegetação e a distribuição de água no planeta. Conheceu as lutas e resistências quilombolas. Viu o que são recursos naturais e reconheceu os números naturais, o antecessor, o sucessor, o consecutivo e os sinais de igual e maior que. Agora é com você. Consultando sua orientação de estudos, você poderá aprender mais sobre esses diversos assuntos. Um abraço e até breve.